Pessoal, boa noite. É com prazer que nós estamos iniciando a 44ª Semana Brasileira de Enfermagem da UFES e a 4ª Semana Brasileira de Enfermagem do Hospital Universitário. Sejam todos bem-vindos. Nós tivemos muito esforço, muito trabalho, nos esforçamos muito para trazer temas relevantes para todos, acadêmicos, enfermeiros, a população em geral, que não está sendo fácil passar por essa pandemia, nesse confinamento, nesse isolamento social, pelo menos aqueles que estão respeitando. A nossa convidada, ilustríssima convidada de hoje, é a professora Valmira dos Santos. Ela teve um problema com a conexão dela, para ficar legal para ela, ela não estava me ouvindo bem, e daqui a pouco nós vamos chamá-la novamente. Enquanto isso, eu vou avisar que nós vamos desativar, quando ela começar a falar dela, a caixa de comentários. Mas vocês poderão mandar perguntas que nós, no decorrer da fala dela, quando possível, ou no final, eu farei essas perguntas para ela. Espero que todos gostem muito dessa live, que fiquem até o final, pois a questão do protagonismo da enfermagem nas crises de saúde é muito importante. A enfermagem tem uma grande história. Esse ano 2020 é o ano internacional da enfermagem, né, das parteiras e obstetrizes. Então, coincidentemente ou não, né, estamos realmente mostrando o papel da nossa profissão. Tá? Eu vou ver se a professora Valmira retornou para chamá-la, tá bom? Nós já vamos conversar. Valmira, ela foi, não é somente minha colega, ela foi minha tutora do PET, enfermagem, da Escola de Enfermagem da UFBA, e foi minha colega, né? E é uma honra e um grande prazer, né, estar recebendo a Valmira, né, professora, doutora, enfermeira, Valmira dos Santos, e agora psicóloga também. Né? Pode iniciar, Val, sua fala. Será um prazer escutá-la. Boa noite a todos. Quero, antes de mais nada, agradecer ao Departamento de Enfermagem e à Direção de Enfermagem do Hospital Universitário pelo honroso convite. Quero dizer que estou extremamente emocionada por participar desta live num momento tão significativo da enfermagem. Neste ano, toda a enfermagem está comemorando o Ano Internacional das Enfermeiras e Parteiras. Vale ressaltar que em 2019, abril de 2019, a Organização Mundial da Saúde nomeou o ano de 2020 como o Ano Internacional do Enfermeiro, conjugando que, neste ano de 2020, é também comemorado o bicentenário de nascimento de Florence. Então, revisitando um pouco a história, é importante, neste momento, lembrarmos que a história da humanidade é marcada por guerras e por epidemias. E nestes dois âmbitos, nós temos a presença da enfermagem em diversas situações. Em relação às guerras, devemos retomar a figura de Florence Nightingale na questão da Guerra da Crimeia, onde ela realmente demonstrou o seu protagonismo, reduzindo as mortes dos soldados por infecção, no momento em que nem se falava em germes, quando estavam ainda na fase do miasma. Florence reduziu as mortes para 42,7%, em detrimento de 2,2%. Ela entra na história como verdadeira pioneira e entra na história também como excelente estatística, influenciou inclusive a arquitetura, a administração, graças ao seu pioneirismo.
Queremos registrar que, na época, não se conhecia ainda a teoria dos germes. Queremos ressaltar que foi extremamente corajosa pelo fato de, anos depois, Semmelweis ter sido considerado louco pelo fato de dizer que os germes eram responsáveis pelas mortes nos hospitais. Ainda em relação às guerras, queremos destacar a primeira enfermeira que ingressou no Exército Brasileiro na Segunda Guerra Mundial. Queremos destacar também a primeira enfermeira sergipana, que também ingressou na Segunda Guerra Mundial. Essa enfermeira sergipana atende com o nome de Lenalda Campos do Bode, de Capela, falecida em 2005. Então, são pioneirismos já da enfermagem, já no passado. É importante ressaltar que o pioneirismo não se verifica apenas em momentos extremos, como nas guerras, nas epidemias. O pioneirismo da enfermagem, eu que bem conheço, né, de perto, o chão dos hospitais, né, chão, inclusive, da formação profissional, o pioneirismo acontece no dia a dia. Muitas vezes, nem nós mesmos reconhecemos nos nossos pares atos que merecem ser denominados como pioneiros. Mas a história, com o decorrer do tempo, vai, de fato, pontuando e vai mostrando a jornada. Bom, eu deveria ter feito isso anteriormente, mas aqui vai uma solicitação para um minuto de silêncio em homenagem às nossas companheiras e companheiros falecidos nesta guerra atual de epidemiologia, cujo indivíduo, cujo inimigo nós não conhecemos. Talvez a pior de todas as guerras conhecidas pela humanidade. Um minuto de silêncio por nossos companheiros da enfermagem falecidos esse ano. E há 2 dias estávamos contando quase 100 mil mortos nesses 2 meses de epidemia no Brasil. Retomando, quero aqui lembrar do discurso do atual diretor, Tedros Adhanom, diretor da Organização Mundial de Saúde, em relação ao Ano Internacional de Enfermagem. Ele disse: isso representa uma oportunidade única de reconhecer e mostrar o trabalho e as contribuições de enfermeiros e parteiras para pacientes e saúde mais ampla. E ele continua: sem enfermeiros e parteiros, não alcançaremos as metas de desenvolvimento sustentável ou a cobertura universal de saúde. Vale registrar que o termo parteira é reconhecido no mundo inteiro. No Brasil, é denominado de obstetriz. Uhum. Neste momento, também foi deflagrado o movimento internacional Enfermagem Já, ou Enfermagem Agora. Nurse Now. Em relação ao pioneirismo nas epidemiologias, nós devemos lembrar que este não é um surto, né? Não é a primeira pandemia que nós, enfermeiras, conhecemos. Particularmente aqui no Brasil, possivelmente sim. Mas no mundo inteiro, vivenciando uma epidemia complexa. Complexa
Até porque o nosso sistema de saúde, principalmente aqui no Brasil, que já vinha sofrendo problemas ao longo do tempo, não estava, de fato, preparado para responder às exigências deste inimigo invisível, como o coronavírus. E neste processo, nós temos junto uma série de ações de pioneirismo entre os nossos companheiros e companheiras profissionais de enfermagem. Neste momento, nós estamos, de fato, percebendo um momento ímpar da enfermagem brasileira. É como se o ano passado tivessem intuído que um ano depois nós estaríamos vivendo tamanha crise, tamanha guerra biológica. Lembramos que, retomando que o pioneirismo representa para que mostremos as fragilidades, o processo de trabalho da enfermagem. Estamos expondo realmente, neste momento, as dificuldades travadas no dia a dia. Todas aquelas dificuldades que nós vimos sentindo ao longo do tempo, nós estamos sendo expostas no mundo inteiro. E não é somente no Brasil, no mundo inteiro. Nós estamos há 20 anos com um projeto de redução da carga horária, jornada de trabalho do Congresso Nacional. Essa luta pelas 30 horas tem sido uma luta insana. É como se os nossos parlamentares, que deveriam ser os nossos representantes, não nos ouvissem. Até porque o lobby dos empresários da doença Gente, parece que está falhando um pouco a conexão da professora Valmira com a gente. Vamos aguardar só um pouco. Leila quer fazer com interferência, edição? Sim. Só está falhando um pouco a internet, a sua, falhou um pouquinho. Mas realmente, Valmira, o protagonismo da enfermagem, tanto na Guerra da Crimeia, né, em várias, Não estou lhe ouvindo. Talvez não numa pandemia, né? Mas nós tivemos aqui a epidemia de cólera, nós tivemos muitas enfermeiras, a Ana Nery como protagonista. A enfermeira Ana Nery como protagonista. Tá me ouvindo agora, Val? Tá melhor? Como protagonista. Sim, Ana Nery tida como protagonista. Ana Nery como protagonista. Tá me ouvindo agora, Val? Sim, tá sim. Um pouco atrasada. Então, pois é. E na epidemia de ebola, a gente também teve uma grande enfermeira que foi quem se paramentou toda e que infectou, né, um vírus com uma alta mortalidade, né, que teve um protagonismo imenso, mostrando que com os EPIs, com a proteção, poderia realmente dar assistência ao paciente. Com uma alta mortalidade, protagonismo imenso, mostrando que com os EPIs, com a proteção, poderia realmente dar assistência ao paciente. Sim, realmente é bem lembrado, né? Então, e por esse Brasil afora, nós temos várias pioneiras, né, no momento de grandes epidemias. Realmente é bem lembrado.
Val, eu vou pedir só para baixar um pouco o volume do seu celular, que está conseguindo me ouvir, porque está dando eco. Val, eu vou pedir só para baixar um pouco o volume do seu celular, que está conseguindo me ouvir, porque está dando eco. Microfonia. E aí? Melhorou. Vai continuar. Ah, infelizmente, continua com essa. Né? Faz o seguinte, cadê o fone? Melhorou agora, Valmira? Agora não tem Coisa da mais. tecnologia. Agora não tem mais eco, não. Você está me ouvindo? Sim, agora sim. Agora melhorou. Pois não. Pronto. Pode continuar. Eu só fiz a Pronto, que eu referência, estou né, à usando. epidemia de ebola. Estou ouvindo, sim. Eu quero retomar aqui um momento também que foi muito difícil, embora não foi considerado epidemia, né? E fiquei lembrando dos primeiros casos de AIDS no Brasil. Uhum. Com certeza, né? Os primeiros casos de AIDS foram, né, e uma diferença imensa, né, de como a corrida de informações. Então, na época, lá nos anos 80, né, nós não sabíamos, lembro perfeitamente, figura dos pacientes, a imagem dos pacientes. A imagem dos pacientes nos assustava muito, né? Então, eu tenho no Hospital das Clínicas, né, de Vitória, onde eu era docente, onde eu estava como docente, né, o medo que nós tínhamos, até porque nós não sabíamos do que se tratava. Foi uma época de grande desafio, né? A doença parecia ser inicialmente, era tida de um grupo específico de risco, A questão né? também E depois que impactava era o estigma, né? Exatamente. o grande estigma, né? E que, na verdade, no caso, é importante a gente ressaltar que no caso os primeiros casos de AIDS, eles começaram na década de 70, né? Começaram em 1973, mais ou menos, foram os primeiros casos, né? Que saiu de uma pequena tribo, né, africana, né, foi o primeiro caso, e aí foi seguindo pelo mundo, chegou aos Estados Unidos. Foram 20 anos até 1993, quando começou a descobrir o tratamento, os retrovirais. Hoje, com o avanço tecnológico e das informações, nós já temos dados e informações quase que em tempo real, né, de uma epidemia, de uma pandemia, na verdade. E a enfermagem, na linha de frente, na verdade, tem conhecimento na linha de frente. Diferente de hoje, nós temos uma profusão de informações a todo momento, não é? Em tempo real. Uhum. Em tempo real, né? Nós temos, tem um curso mesmo que eu estou fazendo da USP, as próprias, o tipo de pesquisa, a informação que se tem do vírus, da fisiopatologia, isso demorou muito em relação à AIDS. Mas comparado agora com o Covid, você já tem até a parte forense, né, exatamente, de extraindo partes dos pacientes que vieram a óbito para entender a fisiopatologia do próprio Covid. Né? E isso com micropartes.
né? Não se abre o cadáver, simplesmente se faz como se fosse uma punção por agulha grossa, né? Retirando parte dos órgãos e vendo-se as lesões. E isso já é um tipo de pesquisa da USP e que já tem alguns dados e algumas informações, que isso é muito importante, né? E dentro da equipe, me parece que tem, né, uma enfermeira. Exatamente, né? E aí é bom lembrar, chamar a atenção da importância realmente dos enfermeiros, inclusive uma das enfermeiras que mais tem contribuído com a informação da equipe da UFRJ. Queremos lembrar também, é uma figura muito importante, né, do enfermeiro epidemiologista Wanderson Oliveira, que tem muito a situação epidemiológica enquanto secretário da Vigilância, né, e Epidemiologia em Saúde do Ministério da Saúde, né? Então, ele tem sido um protagonista, né, mostrando diariamente a evolução da epidemia do coronavírus aqui no Brasil, né? Então, a gente tem que estar pontuando essa relevância, né, e mostrando a importância de se estudar a estatística, né, epidemiologia e estatística, né? Ou seja, já foi um marco já com a Florence, por isso ela realmente se tornou uma mulher internacional e, ao mesmo tempo, que nós estamos vendo hoje a importância de o enfermeiro ter um conhecimento em epidemiologia e em estatística, a exemplo do que nós temos aí como protagonista, o Wander e tantos outros que estão aí nas equipes, né? No anonimato, né? Na invisibilidade, né? Nós estamos mostrando aqueles que aparecem, né? Relembrando que temos muitos protagonistas no dia a dia. Uhum. Temos muito protagonista, né? Que diga o primeiro-ministro da Inglaterra, né? Que ele agradeceu publicamente. Ele teve o Covid e ele reconheceu que quem salvou a vida dele foram 2 enfermeiros, né? Um deles um português, e que ficaram o tempo todo ao lado dele, controlando o fluxo de oxigênio, né? Isso é muito importante. Dentro da campanha A Nurse Now, vários e grandes artistas, fenômenos, né, da mídia, né, apoiam a enfermagem, né, são representantes, embaixadores da enfermagem. Realmente, um aspecto que nós precisamos lembrar e pontuar aqui é que no mundo inteiro, no conjunto dos outros profissionais que estão à frente desta luta, têm sido reconhecidos, né? E resta, né, após esta fase da epidemia, nós temos uma enfermagem valorizada. Val, nós temos algumas perguntas. Não, eram somente elogios que estavam fazendo a você nos lugares da pergunta, né? Pode continuar. Que você é muito maravilhosa, que você sabe muito, né, que colocaram nas perguntas. Eu peço ao público que, por favor, né, nós fechamos os comentários para fluir melhor e que realmente façam as perguntas, tá bom? Mas estou enrolada com essa tecnologia, viu? Para mim é um desafio. Para nós todas. Se quiser continuar a sua Estou fala, estreando pode. hoje essa live. Quanto tempo nós temos, Leila?
Nós temos Quanto ainda tempo uns nós 20 temos? minutos, uns 20 minutos. Se você quiser continuar a sua fala, esteja à vontade. Sim, vou continuar. Vou continuar e depois deixar espaço para perguntas, é isso? Sim, sim. Deixar espaço para perguntas. Eu quero lembrar que, enquanto docente, eu identifiquei, quero dizer que, enquanto docente, eu identifiquei vários alunos como protagonistas. Inclusive, uma delas é você, Lila, que já se mostrava diferenciada entre os alunos, né? E é interessante como eu identifiquei que esses alunos, depois, na prática, continuam realmente, né? Quer seja na prática clínica, quer seja na prática docente, continuam realmente confirmando aquilo que eram identificados, né? Então, eu lembro perfeitamente da sua atuação no PET, da UFBA, né? Estágio da UFBA, né? Era visível o seu potencial de... Né? Pronto, perguntas agora. Tá certo. Gente, quem tiver alguma pergunta que gostaria de fazer à professora Valmira, sinta-se à vontade. Nós vamos abrir agora o canal de perguntas para que ela possa responder. Temos uma pergunta aqui, Valmira. Eu peço a todos que botem, por favor, o seu nome, né? O seu nome mesmo, né? Porque as perguntas vêm com codinome, a forma como você se cadastrou lá no Instagram, tá? Para facilitarmos, né? Nós temos aqui uma pergunta que diz: diante desse cenário, como devemos agir enquanto enfermeiros nos cuidados pós a pandemia? Você gostaria de responder, Val, essa pergunta? Gente, eu só peço um pouco que vocês aguardem que tem um delay entre eu e ela. Sim, vou tentar. Não é porque vou tentar, porque não é fácil a gente vislumbrar, né, o mundo pós-pandemia. Primeiro, eu considero, eu entendo que nós vamos lidar na enfermagem com um problema muito sério, né? que é o estresse pós-traumático. Né? Estresse pós-traumático, com toda a sua complexidade. Eu entendo que a enfermagem, assim como a medicina, é lógico, né? Os profissionais de medicina, os profissionais de enfermagem, assim como os profissionais da medicina, vão necessitar de suporte psiquiátrico e psicológico. Certamente. Eu acredito que no mundo pós-pandemia nós vamos ter que... vai demorar um pouco. Muito para os profissionais de saúde, eu concordo com você, né? Essas pessoas vão estar, né? Em alguns artigos que eu já li sobre o epicentro, né? Lá na cidade de Wuhan, né? Onde tudo começou, já teve uma estatística que mais de 50% estavam em depressão, síndrome do pânico, ansiedade, e a maioria desses eram mulheres. Apesar de que a China, né, como ela já vinha de outra
de outras epidemias graves, como a SARS, né? Na Coreia do Sul já teve a MERS. A partir disso, existia todo um preparo, um serviço de suporte psicológico, psiquiátrico, tanto para a comunidade como para profissionais, e mesmo assim, a taxa, o índice de sofrimento desses profissionais após a pandemia, né? Após pandemia, né? Após essa vivência de lockdown, né? De estar todo mundo confinado e de estar nessa situação diante do vírus, imediatamente foi visto os grandes sofrimentos desses profissionais. Acredito que o mundo vai mudar para todos. Não vai ser só os enfermeiros, só os profissionais de saúde, mas também que vão estar as pessoas que estão em isolamento nas suas casas, a sociedade como um todo, né, vai precisar. Acho que o principal profissional após a pandemia, que vai ser muito exigido, os dois profissionais são os psicólogos, os psiquiatras, os terapeutas, aqueles que trabalham com terapias alternativas, práticas alternativas de saúde. Porque todos nós, né, o mundo como um todo vai precisar. E vai haver uma grande mudança na forma de interagir dessas pessoas. Até do nosso próprio comportamento, né? Aquele comportamento de abraçar, de cumprimentar, né? De beijar. Né? Nós teremos ondas até sair a vacina de declínio, né? E de volta do coronavírus. Né? Então, até o nosso próprio comportamento, a nossa rotina, o uso da tecnologia, ele será. Né? Como foi um avanço na epidemia de AIDS. Antes da epidemia de AIDS, a gente não tinha aquela prática, né? dos EPIs, materiais descartáveis. E depois da AIDS, veio tudo isso. Eu acho que vai haver também uma grande mudança. Né? Com materiais, o que se projeta é a fabricação de materiais que não sejam totalmente descartáveis, que tenham um tempo de uso maior, porque o que a gente viu é faltar material descartável. Né? Faltar material descartável não, faltar EPI para os próprios profissionais. Então, os fabricantes vão ter que pensar nisso. Como também os próprios serviços de saúde. O que você acha? Realmente. Mais perguntas? Tem mais perguntas. Tem uma pergunta que fala... Exatamente. Então, até porque, como bem afirmou Dallagnol, sem enfermeiros e parteiras nas metas de desenvolvimento sustentável, uma cobertura universal de saúde. Nós temos uma pergunta do Denison, que ele faz o que pode ser feito para que o impacto seja menor na saúde mental após pandemia? Assim, primeiro, realmente procurar ajuda, como Leila já bem sinalizou, vamos precisar de muitos profissionais, né? Todos nós vamos precisar de buscar suporte com outros profissionais. No caso da enfermagem, como já realmente sinalizei anteriormente, nós vamos ficar mais atentos. Eu entendo que, por exemplo, a gerência de enfermagem terá muito a contribuir com os profissionais, né, da sua equipe, né? Sim. Temos uma outra pergunta. Também Um outro momento que nós vamos viver, até porque
Val, nós temos uma outra pergunta. Se você estiver me ouvindo, pergunta. A pergunta é, no seu ponto de vista, essa situação possibilitará maior valorização da enfermagem? Eu acredito que Ok, e já responde a... sim. Eu acredito que sim. Até porque valorização, veja só, pode ser visto de dois aspectos, mínimo, né? Primeiro, sim, porque a valorização a partir da sociedade. Eu acho que isso já está acontecendo, já começou esse movimento no mundo inteiro, o reconhecimento, até pela visibilidade do seu trabalho, né? Sim, sim. A outra pergunta é, o que o Corém e o COFEM estão fazendo pela proteção dos enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem durante a Tem aqui uma pandemia? pergunta que me chegou. Como combater a ansiedade e entender que nós não podemos curar todos nós, os pacientes? Ando muito ansiosa com esse questionamento, né? É evidente que, claro, todos nós, se toda a sociedade está ansiosa, imagine quem está realmente, quem está no auge da profissão. É evidente, é extremamente normal, normal, é natural esse estado de ansiedade. Agora, até porque estamos diante da morte, né? Todos nós estamos, assim, lutando com o inimigo que pode nos abater a qualquer momento. Então, é muito natural que se tenha medo, né? Que se tenha ansiedade, né? Então, e é importante buscar ajuda. Eu estou começando, eu fiz meu Instagram praticamente há 5 dias, né? Existi e agora realmente não tive como, realmente não. E eu pretendo dar algumas contribuições a partir de amanhã, né? Dar algumas contribuições de como reduzir a ansiedade, né? Uhum. Outra pergunta que nós temos aqui para você, Val, com toda a sua experiência na enfermagem, que mensagem deixaria para os nossos alunos? É a professora Aglaé que está fazendo essa pergunta. Ah, sim, Aglaé. Beijo, Aglaé. Que saudade. Mensagem que eu deixo para os alunos é a seguinte: jovens, nós vivemos num mundo capitalista, onde a busca da profissão, a escolha da profissão tem sido feita a partir daquelas que dava dinheiro. Isso é muito triste, né? E a enfermagem, lembre-se, entendam que a enfermagem é uma profissão muito nobre, muito bonita. Você não fica rico com dinheiro, mas a satisfação que você tem de contribuir com o outro, com a pessoa, para melhorar a sua vida, a sua qualidade de vida, não tem preço. Tem uma pergunta da Andréia Cristina, outra pergunta. Como nós, estudantes de enfermagem, podemos ajudar os enfermeiros então, vejam só, que estão... É evidente que vocês se ressintam, né? Tem necessidade de ser mais valorizado, mas é uma profissão que tem grande futuro.